Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou na segunda maior cidade da Polônia, Cracóvia. E é a partir daqui, da Praça do Comércio, que vamos conhecer essa cidade. Vem comigo! E se você acompanha os meus vídeos, você sabe que as cidades começavam num lugar como este. Então todo o comércio ele era obrigado a se instalar num lugar como esse. E você percebe essas construções que mostram exatamente como as lojas deveriam estar. Nós temos isso e nós vemos isso até hoje, por exemplo, como este lugar. E esse aqui atrás de mim é a Basílica de Santa Maria. A história dessas torres é curiosa. O edifício mais importante desta praça é esta catedral. Você pode perceber que suas torres são bem diferentes, até na altura. Uma torre tem 82 metros e a outra tem 69. A cidade decidiu pegar dois dos melhores construtores, que por sinal eram irmãos. Então a torre seria construída por dois irmãos. Então estava tudo ok, estava tudo na paz, eles começaram a construir, até que o irmão mais novo ele percebeu que a torre norte, a torre do irmão dele, estava um pouco mais alta que a dele. Então, num ato de ciúme ou inveja ou algo assim, ele mata o irmão, ele assassina o irmão. O que acontece então? Ninguém sabe quem que matou o irmão dele, então eles enterram, fazem um funeral e o irmão mais novo assume a torre norte e sul, ou seja, ele vai dar continuidade ao trabalho do irmão. Porém, ele fez a torre dele muito mais bonita que a do irmão, né, e permaneceu na mesma altura. E no dia da inauguração das torres, o irmão mais novo ele se sentiu extremamente terrível por ter feito o que fez com o irmão. Então ele pegou a faca que ele matou o próprio irmão, subiu na torre e se jogou lá de cima, se matando. Um fato interessante sobre as torres é que elas eram usadas como torres de vigias também. Então, um trompetista, todos os dias, ele subia na torre e tocava o seu trompete a fim de avisar a que horas os portões da cidade abririam ou fechavam. E também ele anunciava, ele sinalizava para as pessoas qualquer evento irregular, por exemplo, incêndio ou algum inimigo chegando na cidade. Então, um dia os tártaros, eles estavam chegando, se aproximando para atacar Cracóvia, e o trompetista subiu, começou a tocar o seu trompete. E então os arqueiros, eles atingiram o trompetista com uma flecha no pescoço. Então a cada hora sobe um trompetista na torre para tocar o seu trompete, como homenagem a esse trompetista que morreu com a flecha no pescoço por ter salvado a cidade. Chegamos aqui no restaurante Cukiernia, que quer dizer padaria ou doceteria, né? Então a gente vai pedir o nosso primeiro café da manhã aqui e eu vou mostrar para vocês o valor e o que nós pedimos. E olha que interessante, dentro desse prédio há umas ruínas. Eu vou lá ver o que é essas ruínas, o que tinha lá. A gente consegue ver aqui e a gente tem acesso a uma parte delas. Esse prédio onde tem essas ruínas, olha só as lojas que tem aqui: Gucci, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Tom Ford. Interessante como é que tá esse
esse prédio. Esse prédio está bem aqui em frente à praça principal, aqui perto da Basílica de Santa Maria, na Cidade Velha. E como a gente gosta de uma feira, viemos ao Staré-Quai-Platz. Aqui é uma feira típica igual a que a gente tem no Brasil. Toda essa área florida, essa área verde que a gente está vendo aqui, era onde ficavam os muros da cidade antigamente. E aqui nessa área verde, onde eram os antigos muros da cidade, também tem um portal, que se não me engano é o portal original da época, que é esse aqui atrás de mim. Seguindo todo esse percurso do antigo muro da cidade, a gente consegue chegar aqui no Castelo Wawel. Chegamos aqui no Castelo Wawel. Nós temos algumas possibilidades de rota, então você escolhe a rota da torre, a rota do dragão, a rota do jardim, né? Você tem que ficar atento ao horário do início dos tours, porque se você perder, você perde seu ticket, né? E essa colina, a colina de Wawel, ela já era habitada desde o período paleolítico. E milhares de anos depois, foi construído um castelo em estilo gótico, na qual se tornou a primeira residência dos reis da Polônia. Com o passar dos anos, o castelo foi remodelado, aumentou, cresceu, até chegar nesse estilo renascentista. Vamos visitar o local de uma lenda aqui, o Castelo Wawel. Compramos o ticket foi cerca de 9 zloty polskie. Agora vamos descer das escadas. Então, diz a lenda que o país passava por uma recessão muito forte, muitos conflitos, muita crise. Então, com a chegada do novo rei, a situação do país começou a melhorar.
E o pessoal começou a perceber que alguns animais estariam sumindo, estariam faltando. Eles não deveriam estar sumindo, né? Eles não estavam no lugar que deveriam estar. E posteriormente algumas pessoas também começaram a desaparecer. E ninguém entendia o que acontecia. Até um rapaz que estava caminhando, né? Vocês conseguem ver aqui atrás de mim, estava caminhando aqui pela encosta do rio. Achou uma ossada de um animal, de uma pessoa, não se sabe dizer bem o que ele achou. Ele achou uns ossos e ele começou a seguir e a andar até que ele encontrou uma caverna, que é essa aqui atrás, entre as árvores, que a gente não consegue ver. E quando ele chegou lá, ele encontrou um dragão. Ele correu para a cidade e foi contar para o rei o que tinha acontecido, o que ele tinha visto. E o rei então falou: não, a gente tem que derrotar esse dragão. Então ele lançou um desafio, né? Quem derrotar esse dragão, eu dou a mão da minha filha Wanda em casamento. Então muitas pessoas vieram para cá e tentaram e falharam, morreram. Então os bravos guerreiros, os bravos homens que tentavam vir para derrotar o dragão começaram a ficar com medo, porque viram que muitos outros antes falharam e eles estavam com medo de falhar também. Então um rapaz chamado Escuda, ele teve uma ideia e foi correndo para contar para o rei. Neste momento, o rei já indignado, ninguém quer ir lá, então eu vou lá, eu vou derrotar esse dragão. Então o Escuda fala para o rei: não vai. Eu tenho uma ideia, eu tenho um plano. Ele pega um carneiro, ele tira todas as vísceras do carneiro e coloca enxofre e pólvora e coloca aqui na caverna enquanto o dragão está dormindo, está descansando, né? E ele vai embora. E no outro dia, o pessoal da cidade acordou com uma forte explosão. Diz a lenda que o dragão comeu o carneiro e ele veio aqui na encosta do rio para beber água, e porque eles estavam com muita sede, depois de ter comido um carneiro cheio de pólvora e enxofre. Então, diz a lenda que ele tomou tanta água que explodiu e acabou, né? Isso é a lenda, né? E a cidade acordou com essa explosão do dragão. E o interessante é que a cada 5 minutos esse dragão aqui atrás de mim, ele ainda expele fogo. Cracóvia é só o burburinho à noite. Olha só isso aqui. Já são 6h30 da tarde. Tá meio nublado, o sol tá meio alto ainda, né? Porque escurece às 10. Mas olha só isso, lotado. Gente, eu nunca imaginei que Cracóvia seria... Eu nunca imaginei que Cracóvia seria assim tão cheio de gente. Aqui na praça, voltei pra praça, né? Então aqui ainda tá ok, porque a praça é muito grande. Mas as ruas são bem estreitas. E olha, eu vou te falar, pra andar, misericórdia. Chegamos aqui nas Minas de Sal Wieliczka. Então vamos visitar. Wieliczka são minas de sal exploradas por mais de 700 anos. Wieliczka é uma mina de sal aqui na Polônia e faz parte das minas mais antigas do mundo. Sua inauguração foi por volta de 1288 e permaneceu sendo usada, explorada por 700 anos. Wieliczka foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1978 e recebe mais de 800 visitantes por ano. São cerca de 287 quilômetros de minas e somente 3,5 km é possível a gente visitar, da qual é possível a gente visitar 22 galerias subterrâneas, lagos, ferramentas antigas e como eles trabalhavam naquela época. Já comprei meu ingresso, está aqui. O horário do tour é às 11h50, que nem vocês podem ver aqui.
e o valor foi cerca de 160, se não me engano. Eu vou deixar aqui o valor do ticket. Quando vierem para cá em Velítica, fiquem de olho nos horários dos tours, porque os tours eles têm o horário específico. Por exemplo, é obrigatório você ter um guia, e os guias eles começam em horários diferentes. Então, se você fala tcheco e o outro fala inglês, o outro fala alemão, que vocês estão no mesmo grupo, provavelmente vocês terão que escolher ou participar de um grupo só ou ir em um grupo diferente. Tudo que a gente está vendo branco, tá vendo? Parece que está brotando. É sal. Eu vou experimentar. Muito salgado. Foi muito lindo esse passeio pelas Minas de Sal Wieliczka, mas agora é hora de voltar para Cracóvia. E aqui no centro da cidade velha nós encontramos a fábrica de pastéis de nata, que eu super recomendo vocês virem visitar e experimentar os pastéis de nata portugueses. Olá. Viemos aqui no parque e agora eu vou experimentar os pastéis de nata. Muito bom. Fizemos uma pausa aqui no centro da cidade e vamos tomar uma bebida. Eu pedi um mojito e um tal de Hugo. Vamos ver como é que é essa bebida. E aqui eu tenho o nosso famoso mojito. Eu pedi um tamanho especial porque eu estou com bastante sede. Está muito quente. E esse é um tal do Hugo. Não sei qual que eu vou experimentar primeiro, mas vou tentar o Hugo. O mojito é melhor que o Hugo.
Quem foi Oskar Schindler? Bom dia, bom dia, bom dia. São 4 da manhã e o nosso passeio aqui por Cracóvia está sendo finalizado. Fiquem ligados que em breve terão novo conteúdo no canal para vocês apreciarem.